Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso para a gente falar de contratação na segunda janela. Hoje já falamos do Igor Jesus, do Alan e agora a gente vai falar do Thiago Almada. Afinal de contas, a agência RTI noticiou mais uma vez que John Textor retoma as negociações para ter o craque argentino Thiago Almada, que está jogando atualmente na MLS. E vamos falar também do ranking das torcidas. Afinal de contas, segundo esse novo ranking, a torcida do Botafogo cresceu. E vamos falar do clima de final em Lima. Olha, o Universitário está convocando a sua torcida, reclamou a questão da mudança do horário e tal. Afinal de contas, está esperando 80 mil, por enquanto 55 mil ingressos vendidos. Vai ter, obviamente, uma grande festa. E o Botafogo vai lutar mais uma vez para quebrar uma escrita diante do Universitário. Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Ó, você que está ligadinho, ligadinha aqui no nosso plantão do GG para falar de Botafogo, para trazer notícia boa, a gente pede, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, o canal Gigante Glorioso, passando aí dos 103 mil em busca de 104, 105, 150, 200 mil. E a gente conta, é claro, com a moral de vocês nesse vídeo, compartilhando também, deixando seus comentários. Vamos lá, Botafogo em busca de mais um jogador para o meio-campo. Estamos falando do Thiago Almada, de quem o John Textor abertamente na Botafogo TV já falou. Não é segredo para ninguém que o John quer trazer o Almada para o Botafogo. É um jogador que jogou Copa do Mundo, seleção argentina, jogou pré-olímpico, foi o grande destaque da seleção argentina, se classificou para as Olimpíadas de Paris e está jogando lá no Atlanta United, se destacando também. E o John Textor vê com bons olhos uma transferência para o Botafogo, e quem é que não vê, obviamente, né? Uma das joias do futebol argentino. Agora, confesso a vocês, me perguntaram, Guilherme, você acha que tem a ver com a continuação do Botafogo na Libertadores ou na Copa do Brasil e tal? Assim, pode ter, pode não ter. É claro que na Libertadores, oitavas de final, quartas de final, você, obviamente, tem mais justificativa para investir, para alimentar a qualidade do elenco. Mas se o John Textor quiser contratar o jogador, ele vai contratar o jogador. Quando ele quer uma coisa, é difícil tirar da cabeça do Textor. E o Thiago Almada é um objetivo. O Thiago Almada é uma ideia fixa do acionista majoritário da SAF Botafogo e vai tentar até conseguir. A gente sabe que, obviamente, não nos iludimos aqui, né? Que o que chama atenção, o brilho do olho, é você jogar no futebol europeu, é você poder atuar numa liga como a Premier League ou num clube que está retomando aí, né, as rédeas no futebol francês, que é o Lyon, inclusive estava na lanterna. Na última rodada pode até conseguir vaga para torneio continental, né, está com a mesma pontuação da equipe que nesse momento está com a vaga na Conference League. E é claro que isso gera um pouco mais de expectativa, né, tanto para o jogador como para os empresários, né, atuar no futebol europeu em alto nível. Atualmente está na MLS, que não é nem de longe uma das principais ligas do mundo, mas é uma liga que vem se valorizando demais, né? Paga muito bem, o Thiago Almada não recebe nenhuma mixaria, e é claro que no Botafogo seria aí, se não o maior salário, um dos maiores salários. Agora, notícia da agência RTI, vamos aguardar. Ela informa que o John Textor retomou as negociações pelo Thiago Almada para a segunda janela. Eu espero que dê certo, porque é um jogador que vem realmente para elevar ainda mais o nível técnico do Botafogo no meio-campo, que hoje conta com o Oscar Romero, deu aquele vacilo aí, né, mas está evoluindo, e com o Eduardo, que nem vem jogando na posição. O Eduardo vem atuando como falso 9, e já não vinha bem aí algumas partidas atuando nessa posição. Melhorou até como falso 9, né? Daqui a pouco a gente vai falar do treinamento do Botafogo, vai falar de Botafogo e Universitário, é claro, né? Mas antes eu vou dar uma pausa aqui para falar do ranking das torcidas, né? O ranking das torcidas encomendado aí por empresas como a Itatiaia, CNN, não é isso? E constou aí o crescimento da torcida do Botafogo em relação a ela mesma, né? De acordo com esse mesmo ranking em 2023, o Botafogo cresceu 1 ponto percentual. A torcida do Botafogo cresceu 1 ponto percentual. Uma torcida nacional, a gente sabe disso, e que no ano passado teve crescimento. Apesar de tudo que aconteceu,
muita gente passou a torcer pelo Botafogo, e quando a gente fala muita gente, são as crianças, né? Por isso que você tem que investir em marketing, você tem que investir em personagens, você tem que investir em figuras que se tornem públicas, em hits, músicas, é isso mesmo. Ah, mas não ganhou nada, tal. Pô, você pega, por exemplo, o clube que foi campeão da Libertadores no ano passado, vê se você encontra aí nesse ranking. Você não encontra, e ele não está jogando a Liga Argentina, não está jogando a Liga Uruguai, ele joga a Liga Brasileira, mas não está aí. É o atual campeão da Libertadores e não está aí. Então o crescimento da torcida é claro que tem a ver com o título, mas nem sempre, né? Nem sempre tem a ver, óbvio, com questões de tradição, de cultura, passado de pai para filho. A torcida do Botafogo sempre foi maior que a do Fluminense. Uma vez aí inventaram, a torcida do Fluminense que inventa, né? Inventam que não, a torcida do Fluminense é maior, então nunca foi. Nunca foi. Tem mais sócio torcedor, claro, pô, se não tivesse também, né? E a diferença nem é tanta, a diferença nem é absurda. O Fluminense vem conquistando aí muito mais títulos do que o Botafogo, a gente não é cego, a gente sabe muito bem disso. O Botafogo está buscando se recolocar no cenário nacional, primeiramente internacional, para voltar a conquistar títulos, né? Mas mesmo assim a torcida do Botafogo tem crescimento e algumas outras não tem. Então é bom que cada vez mais as pesquisas vão mostrando que no Rio de Janeiro o Botafogo é a terceira maior torcida do estado e no Brasil é muito maior que a do Fluminense. Bom, Botafogo tem uma final amanhã, né? Não vai adiantar nada o Junior Barranquilla ter vencido a LDU se o Botafogo não vencer o Universitário lá em Lima, no Peru, estádio lotado, o adversário tem aí um tabu para defender, né? Como tinha no jogo contra o Botafogo no Newton Santos, que nós vencemos por 3-1, que era para ter sido 3-0. O Universitário não perdeu em casa na temporada 2024. Na Libertadores, uma vitória sobre a LDU na estreia e um empate com o Junior Barranquilla. E agora joga contra o Botafogo. Depois, fora de casa, contra a LDU, vai jogar o Universitário. Então o Universitário joga as suas fichas nessa partida. Vem de uma vitória no fim de semana sobre o Sporting Cristal, uma goleada, 4-1, retomou a liderança do Campeonato Peruano. Beleza, não perdeu em 2024 jogando, né, no seu estádio e tal, beleza. Mas é o Campeonato Peruano, a gente tem que respeitar. É uma equipe organizada, é uma equipe que vem no estado anímico muito bom, a torcida vai apoiar, depende de si mesma também para se classificar, como o Botafogo e tal. Mas a gente precisa colocar os pingos nos is. O Botafogo precisa entender que esse jogo não dá para adiar a classificação. Não dá para adiar a classificação. Tem que ser amanhã. E o Universitário sabe muito bem disso, que vai enfrentar um adversário que não é simples de vencer. Então está convocando a sua torcida, já mandou até ofício para as empresas para liberar os funcionários mais cedo, porque o jogo seria 23 horas, agora começa às 19 horas, horário de Brasília, é claro, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, ninguém vai liberar ninguém mais cedo. Então talvez não tenhamos a lotação máxima do estádio. Mas assim, apesar de, vamos supor, 80 mil pessoas, como ele é mais afastado, não tem aquela pressão. E o Botafogo pode muito bem tirar a pressão do jogo se logo no início fizer um gol. Quem tem que partir para cima é o Universitário. O Botafogo é o vice-líder do grupo no momento. Um empate, por exemplo, favorece o Botafogo. Não é o resultado que nós queremos. O Botafogo tem que jogar para vencer. Não dá para jogar pelo empate. O Botafogo precisa jogar para vencer. Mas se acontecer um empate amanhã, o Botafogo permanece na vice-liderança, mas aí terá outra final contra o Junior Barranquilla. Todavia, menos mal por quê? Porque a LDU, se rolar um empate amanhã, qual o cenário? A LDU vai jogar a última partida em casa contra o Universitário, lá na altitude de Quito, né? E a LDU vai querer vencer para poder jogar pelo menos a Sul-Americana. Pelo menos a Sul-Americana. A LDU está com 4 pontos, só pode chegar a 7. O Universitário está com 5. Se empatar com o Botafogo, vai a 6. É o jogo da vida para a LDU, para jogar uma competição que ela conhece muito bem, que é bicampeã, a Copa Sul-Americana, né? E para o Universitário, amanhã é a grande final, porque vai jogar dentro de casa, e apesar de ser contra o Botafogo, que para muitos é o melhor time do grupo, pelo menos o que tem maior investimento, né? Depois vai jogar com a LDU em Quito. Aí a situação vai ficar muito difícil. O Junior Barranquilla mostrou que não é impossível, mas muito difícil de vencer a LDU em Quito. Não é fácil. Ontem a LDU perdeu trocentos gols. Barranquilla contou com a sorte também, e com a sua competência, é claro, né?
Afinal de contas, é muito difícil vencer a LDU em Quito. Então, esse jogo de amanhã é final para os dois. O Universitário não vai ficar enrolando, embromando, ele vai partir para cima. E o Botafogo tem que ter essa inteligência de poder matar, de repente, o jogo, tirando essa pressão de si mesmo e a pressão do estádio e tal, quem sabe no primeiro tempo. A gente precisa voltar a fazer um bom primeiro tempo. Há muito tempo que eu não vejo o Botafogo fazendo um primeiro tempo bom. É sempre no segundo tempo com as mexidas do Arthur Jorge, e agora essas mexidas estão mais restritas, porque o Oscar Romero e o Diego Hernandes sequer viajaram. Então o Botafogo precisa estar muito concentrado o jogo inteiro. É um jogo para vencer. E dá para vencer. Não tem altitude, não tem justificativa. Dá para vencer. E é um jogo que a gente tem que estar com a cabeça no lugar, com a bola no pé. Quem tem mais futebol é o Botafogo. A gente viu no jogo no Newton Santos que o Universitário, de todos os times que nós enfrentamos do grupo, foi aquele que ofereceu menor resistência. Não quis jogar. E quando se propôs a jogar, foi tomando gols. Então, eu acho que é um jogo para o Botafogo justificar ser o maior investimento do grupo. Aí, vai jogar com o Júnior Barranquilla classificado para brigar pela primeira colocação. Tá certo? Bom, meus amigos e minhas amigas, fico por aqui mais uma vez pedindo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque você sabe, gigante glorioso, aqui é Botafogo. Valeu!